ainda. Está caindo. Amém. Bom dia. Já tem alguém aí? Glória a Deus, graças a Deus, né, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Estou aqui mais um dia para iniciar a missão, cumprir a missão, né, que o Senhor tem para cada um de nós, amém? Temos que obedecer o nosso mestre, né? O mestre falou, tá falado, vamos obedecer o que ele mandar, amém? E para lembrarmos, recordarmos o dia de ontem, vamos declarar mais uma vez que Deus abala céu, abala terra e abala o mar para dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. Meu esposo ainda não chegou, mas nós podemos declarar, né? Deus abala céu, abala terra, abala o mar, para dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. Quem prometeu foi o Deus de Israel. Eu sei que está muito cedo, o pessoal está dormindo, mas eu gosto de iniciar nesse horário, cedinho, né? Para que Deus ele venha nos alegrar, né? Nos receber logo cedo, amém? E durante o dia a gente vai compartilhando, amém? Eu vou começar aqui a meditar na palavra do Senhor, amém? Sei que não tem muita gente por aí ainda, tem alguém ali, né? Mas depois vai chegando, é porque tá muito cedo. Mas graças a Deus por tudo. Irmãos, a palavra do Senhor que Deus deu aqui hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Olha os galos cantando aqui. Eu já acordei com os passarinhos, com as galinhas, os galos cantando, oh glória. Até os passarinhos, né, cantam em louvor ao Criador. Diz assim, ó. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Amanhã, quase a esta hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo de prata em Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encontrava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E disseram: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo.
e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Amém? Essa é uma história longa de uma fome que havia em Samaria. Emanuel, liga aqui o ventilador para mim, por favor. Amém? Glória a Deus. E nessa fome era na época do profeta Eliseu. Então, o profeta, a ira do rei era contra o profeta Eliseu, porque ele era um homem de Deus e quando ele profetizava algo, acontecia, assim como Elias, né? E Elias profetizou uma grande seca e Eliseu profetizou essa fome em Samaria. E ele disse que ia arrancar a cabeça de Eliseu. O rei disse que ia arrancar a cabeça de Eliseu por causa dessa seca, dessa fome. E aí ele liberou uma palavra que no outro dia haveria comida. No outro dia haveria comida, naquele mesmo horário. E ninguém acreditou, disse que não tinha condições, não tinha lógica, porque as pessoas olham pela lógica do homem, né? E ali ele disse: você vai ver e não vai comer. Ele disse ali para um capitão da guarda: você vai ver com os seus olhos, mas não vai comer, porque você duvidou da palavra do profeta, do homem de Deus. Então, no outro dia, né, Deus usou quem para a palavra do profeta se cumprir? Deus usou dois leprosos, alguns leprosos, né, que estavam ali fora da cidade, que o leproso sempre tinha que ficar fora da cidade, ele era excluído. Então, Deus usou eles, aqueles que ninguém dava nada, aqueles que já estavam fora, né, de tudo, né, que estavam ali excluídos pela sociedade. Eles usaram a sabedoria, o entendimento, né? Deus deu para eles uma estratégia inteligente. E eles pensaram: se a gente ficar aqui parado, né, fora da cidade, sem comida, já leprosos, nós vamos morrer, né? O destino deles era morrer. Mas se a gente for atrás de comida, né, se a gente tomar uma atitude e for atrás, for lá na entrada da cidade e ver se já chegou comida, se já tem alguma solução, talvez tenha alguma solução, né? Talvez exista alguma esperança. E aí eles foram. E quando eles estavam indo, Deus fez com que o barulho dos passos dele, das pisadas deles, fosse tão estrondosos como o barulho de um exército. E aqueles guardas que ficavam ali guardando a cidade, eles fugiram com medo, dizendo, o rei contratou um exército para vir derrubar as portas da cidade, para invadir a cidade. Então eles fugiram e deixaram tudo que havia no acampamento, que eles estavam acampados ali. Então tudo depende de quê? Primeiro, liberar a palavra, né? Tudo isso aconteceu porque foi liberado uma palavra da boca do profeta e porque alguém tomou uma atitude. Alguém que não tinha nenhum valor, que não tinha nenhuma expectativa mais de vida, né, que estava ali excluído, fora da cidade, fora de cogitação, né, digamos assim, mas eles decidiram não morrer sem lutar, né? Eles decidiram morrer lutando. Não, se é para morrer, a gente vai morrer, nós estamos destinados à morte, mas vamos morrer lutando, não vamos morrer parados, sentados, esperando a morte chegar. Então, irmãos, nesse dia de hoje, eu quero trazer um testemunho, como eu havia falado antes, que eu vou estar trazendo, né, alguns testemunhos da área financeira da minha vida,
onde eu pude desfrutar, provar da visão de Deus. E esse testemunho de hoje foi de uma época, né, que eu morava no interior, que eu morava na casa do meu pai, só que era uma casa de taipa, tinha reboco de cimento, mas por dentro dela a estrutura era madeira e barro. E tinha terreno do lado. E aí eu comecei a trabalhar, Deus abriu a porta para mim, uma porta maravilhosa, que é outro grande testemunho, assim, que Deus fez o impossível na minha vida, que foi, eu comecei a trabalhar pela prefeitura, contratada como professora, e Deus abriu essa porta para mim e eu comecei a investir em algo, né? Eu digo, eu tenho que investir em algo é, valioso, precioso. Eu não posso desperdiçar o meu dinheiro, esse tempo abençoado, né? Tenho que investir. E ali comecei a investir naquela construção. E assim, alguns dos meus irmãos disseram: "Não, para que vai construir uma casa? Por que não reforma essa?" E eu disse: "Não tem lógica, essa casa não tem o que reformar, né? A estrutura dela não tem o que reformar. E se tem terreno, eu construo uma casa, né, de bloco, né, adequada e ali construir para a glória de Deus." Eu comecei a construção pela fé, porque também não era esses dinheiro todo, né? E mas eu usei a fé, né, e pedi a Deus a direção. Pedi primeiro ao Senhor permissão e Deus me direcionou, me deu palavras, porque tudo começa pela palavra. E ali eu comecei aquela construção. E quando chegou no final, sempre o final é a parte mais difícil, porque o telhado ele é sempre mais difícil do que as paredes. E ali chegou na parte do telhado, ficou um pouco difícil e o material era mais caro, né? Madeira, telha, muita coisa. E ali Deus fez um milagre. Apareceu um dinheiro na minha conta, né? Assim, que eu não sei de onde veio até hoje, e era suficiente para concluir a obra, terminar aquele telhado, né? Para poder o plano ser concretizado. Então, nosso Deus é o Deus de provisão, o Deus de providência. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês nesse dia três coisas que nós precisamos pedir ao Senhor e buscar, né? Buscar, aquele que pede recebe, aquele que bate abrir-se-lhe-á. Então, três coisas que nós precisamos do Senhor nessa área da nossa vida. Primeiro, sabedoria, né? Para sabermos o tempo. Ó, já tem alguns irmãos ali entrando, a irmã Solange, Luísa. Deus abençoe, Luísa. Que Deus abençoe a escola Sonho Meu, né? Que Deus venha abrir de novo essas portas, né? Que Deus venha entrar com providência, né? Que esse decreto venha ser mudado para que essas crianças voltem a estudar, em nome de Jesus. Então, continuando, irmãos, aqui o testemunho da provisão do Senhor na minha vida, meu primo Fábio, a irmã Marli, que Deus abençoe, então ali, glória a Deus. Esse testemunho, irmãos, da minha vida foi muito forte, porque eu nunca tinha vivido isso, né? Assim, Deus providenciando, ele mostrando que quando temos atitude, ele nos abençoa, porque ele se agrada da nossa fé. Então, a primeira coisa que nós precisamos buscar, a palavra de Deus. Quando Deus dá a palavra, a gente age em cima da palavra. Aqui Deus agiu em cima da palavra do profeta Eliseu. A segunda coisa é atitude, né? Nós precisamos ter atitude. Aliás, perdão, a segunda coisa é sabedoria, usar inteligência, sabedoria. Existem coisas que não vale a pena a gente reformar, mas existem coisas que vale a pena lutar por uma reforma, por uma restituição. Mas existem casos que a gente tem que começar do zero, né? Então, naquela situação ali, uma reforma não era a solução. Ali tinha que ser um recomeço, começar do zero, uma construção.
E aí eu comecei a obra e o Senhor fez o milagre para concluir. Então eu fiz a minha parte e Deus fez a dele. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos agir pela palavra de Deus, com sabedoria, né? Pedir sabedoria a Deus e no final Deus ele faz o milagre. A gente prova do milagre de Deus. Então que nesse dia cada um de nós primeiramente busque e libere a palavra de Deus. Quando você busca a Deus e ele lhe dá uma palavra, ele lhe dá uma direção, você começa a declarar a palavra e trazer à existência aquilo que não existe através da palavra. Pela fé, eu já vejo a minha casa construída. Pela fé, eu já vejo o meu carro na garagem. Pela fé, eu já vejo o meu filho no ventre, né? Para a mãe que não pode ter filho, né? Pela fé, eu já vejo minha barriga grande. Pela fé, eu já vejo eu trabalhando. Pela fé, e aí a gente começa a declarar, liberar palavras e Deus vai dar direção, sabedoria, né? Por onde começar. Você vai ter atitude, né? Para buscar o Senhor, buscar aquilo que Deus está lhe direcionando, está lhe mostrando, porque esses homens aqui, esses leprosos, eles tiveram atitude. Nós não podemos morrer sentados. Se vamos morrer lutando. Mas eles não morreram, né? Quando nós vamos à luta, Deus ele se agrada da nossa fé e ele age em cima da nossa fé. Ele move os céus e terra, ele abala céu, terra, mar para nos abençoar. Esses leprosos aqui desfrutaram de um grande milagre. Eles salvaram a cidade e as portas foram abertas e eles ficaram ali, desfrutaram de tudo, pegaram tudo, né? Além de comida, ouro, prata, tudo que aqueles soldados tinham ali ficou ali para eles. Eles desfrutaram de um grande milagre de Deus e mudou a história da vida deles, mudou completamente tudo, mudou a história da cidade, né? Tudo aconteceu através de quem? Daqueles leprosos que estavam ali excluídos, fora do plano, né? Então também a gente deve observar isso, que na maioria das vezes Deus vai usar aquilo que você menos espera, né? A sua bênção, a sua vitória virá de onde você menos espera, né? Daquele projeto, daquele lugar, daquela pessoa que você não dá nada, que você acha que já está perdido, mas é dali que Deus faz o impossível acontecer, porque o nosso Deus é especialista no impossível. Então quando ele vê uma situação impossível, ele age naquela situação, para que o nome dele venha a ser glorificado. Foi como os 300, né, de Gideão. Havia um grande exército, né, de Gideão para ir lutar, mas Deus mandou Gideão escolher apenas os valentes, os corajosos, os que têm atitude de fé, atitude diferente. Porque se a pessoa é uma pessoa covarde, duvidosa, medrosa, ela em vez de ajudar, atrapalha. Então, por isso que Deus fez essa escolha, né? Não, Gideão, você não vai levar todo mundo, né? Essa guerra não vai ser vencida pela quantidade, mas sim pela qualidade, né? Pode ser poucos, mas poucos valentes e corajosos. Então, que nesse dia, irmãos, nós venhamos buscar em Deus isso que nós precisamos para vencer. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus e a coragem e ter atitude, né? Se você é uma pessoa muito medrosa, muito indecisa, né? Muito duvidosa, peça ao Senhor para tirar isso da sua vida, para mudar esse pensamento. Se você é uma pessoa também que age pela carne, sem pedir a direção de Deus, da palavra de Deus, também tem que mudar isso, porque as coisas só acontecem pela palavra de Deus. Como eu falei ontem,
A palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia. Antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim diz o Senhor. Então, o Senhor, ele primeiro dá a palavra, ele trabalha pela palavra, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há pela palavra de Deus. Eles haja luz e houve luz, haja que as aves, aliás, que a terra brote, né, plantas, que o mar crie peixes, né, que cada ambiente, que cada local viesse a produzir as suas espécies, né, as suas origens. E assim veio da terra, né, vieram as plantas, do mar vieram os peixes e assim por diante, né? E hoje temos esse mundo completo, maravilhoso e abençoado pela palavra de Deus. E tudo que existe subsiste pela palavra de Deus, né? Se Deus lá do céu hoje decretar, né, que de hoje não passa, de hoje não passa. Amém? Então vamos ficar, né, com a palavra de Deus e finalizando o testemunho, né, Deus deu ali a condição, o que eu precisava e aquele projeto foi concluído. E desse projeto, cada dia que passa, Deus ele aumentou esse projeto. Dessa casa que eu construí, foi o que deu valor lá, criou valor financeiro, né, lá no interior, que deu condições a meus pais de comprarem uma casa na cidade. E hoje eles moram na cidade e não mais naquele interior, né, por causa desse projeto. Porque se eu tivesse não tivesse feito essa construção, a casa que eles tinham não tinha valor, que era de barro. Então ali foi que deu o valor. Então por isso que nós temos que investir em coisas que valem a pena, coisas que tenham um valor, né, que seja um investimento sábio, inteligente, que vai gerar, né, um bom futuro, né, coisas que têm valor para muito tempo, para a vida toda, não em coisas supérfluas. Porque muita gente, né, irmãos, assim, não dá valor àquilo que recebe, né, desperdiça o seu precioso suor, seu precioso salário em coisas supérfluas que se acaba do dia para a noite, né? Em coisas caríssimas que não há necessidade, né, de comprar tanta coisa caríssima que não tem esse valor, né? Assim, coisa supérflua e não sabe fazer um investimento correto naquilo que realmente vai lhe trazer benefícios, resultados. Amém? Irmãos, eu quero dizer, né, que esse assunto, que essas lives, né, são direcionadas a esse assunto. Então, se você está assistindo, interessa, enriquece a sua vida, você compartilhe com pessoas que estejam precisando. Eu vou estar fazendo uma série de vídeos com esse assunto, desde ontem que eu tenho anunciado que o assunto é esse, é direcionado às finanças. São palavras liberadas para essa área da vida de vocês, de todos que estiverem ouvindo, amém? Então, desde já, deixa aí nos seus comentários seu pedido de oração, suas dúvidas, o que você, né, estiver precisando nessa área, você deixa nos seus comentários que nós vamos estar orando. Ontem nos reunimos, né, o nosso grupo de irmãos, nos reunimos e apresentamos ao Senhor todos aqueles que assistiram esses vídeos, né? Apresentamos esse projeto ao Senhor. Amém? E esse projeto é um projeto do coração de Deus, porque Deus, ele não quer que a gente pereça, né? Ou que viva uma vida medíocre de qualquer forma. Deus, ele quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Então, irmãos, vamos orar nesse dia, vamos declarar, ministrar cura, bênção, né? Ministrar que Deus venha prover, né? Que o Deus provedor venha prover na sua vida aquilo que você está precisando nesse dia e que Deus coloque
em cada um, né, sabedoria, direção e atitude. Que cada um venha ter isso, venha pedir isso ao Senhor, para ser mais que vencedores. Amém? Vamos orar comigo nessa manhã. Deus amado, Deus santo, Deus eterno, mais um dia, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, porque Tua presença é real, Tu és o ar que respiramos, Tu és a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Tu és o nosso provedor, Jeová Jireh. Meu Deus, nessa manhã eu quero, Pai, pedir que o Senhor, meu Pai, ilumine as mentes com a tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E cada um venha a ser iluminado, meu Deus, pela tua palavra, porque através da tua palavra é que nós vamos chegar ao lugar certo, é que nós vamos fazer a coisa certa. Só a palavra do Senhor tem poder sobre nossas vidas. Só através da tua palavra nós teremos vitória e direção. Pai, também que cada um venha ter, meu Deus, sabedoria, cada um venha usar as suas finanças de forma sábia, para que não venha perecer ou deixar escapar pelas mãos aquilo que o Senhor tem dado. Senhor, também te peço que cada um venha ter atitude, porque não adianta nada o Senhor falar, o Senhor direcionar, o Senhor dar sabedoria e as pessoas não usarem. Meu Deus, que cada um venha ter atitude, venha começar aquilo que o Senhor já deu ordem, cada um venha iniciar o projeto que o Senhor direcionou, que cada um venha ter fé para agir naquilo que o Senhor tem mostrado e tem falado, porque quando nós agimos, quando nós começamos a obra que o Senhor nos manda, o Senhor, ele conclui, ele garante, ele capacita. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, pela vida de cada um que está, meu Deus, recebendo essa palavra neste dia, palavra de direção, de sabedoria e de milagre, Pai. Nesse dia eu profetizo sabedoria, direção, atitude e milagre na vida de cada um que vai ouvir essa palavra, seja agora ao vivo, seja algo decorrer do dia, seja que hora for, Pai, que o Senhor venha estar agindo, operando, abrindo entendimento, iluminando e dando visão, estratégia e coragem para que cada um venha agir pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, nesse dia, Silvânia está assistindo, a paz, irmã Silvânia, abençoada. Nesse dia, eu quero dizer para vocês que quem quiser nos ajudar, né? Amanhã eu vou estar falando de um projeto. Hoje eu vou estar postando no Face algumas fotos de um projeto que eu comecei pela fé. Amém? Já estamos na parte do teto, esperando o milagre de Deus, né? Crendo no milagre de Deus. Então amanhã eu vou falar sobre esse projeto. Amém? Em nome de Jesus, amanhã eu vou falar sobre esse projeto. Mais um projeto de hoje, atual. Vou colocar as fotos e vou falar sobre ele. Amém? E vamos ter mais testemunhos, né? Vou estar trazendo aqui alguns irmãos também para testemunhar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém, irmã Silvânia? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, viu, irmãos? A paz do Senhor para todos, que o Senhor abençoe aí o dia de cada um. E coloque seus nomes nos comentários, seus pedidos de oração e compartilhe. Eu sei que alguém está precisando dessa palavra, amém? De direção de Deus. Compartilhe e Deus vai te abençoar. A melhor forma da gente abençoar as pessoas, né? É compartilhando a palavra de Deus, amém? Então compartilhe. E grande será a bênção, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, tenha um bom dia. Amém, irmã Marli?